P0171, mistura muito pobre no banco 1. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as principais causas e como fazer o diagnóstico dessa DTC, que é muito frequente e confunde muito, principalmente quem não domina muito bem os parâmetros MAP e ajuste curto e longo prazo. Beleza? Fica comigo até o final que eu vou te ensinar o passo a passo para diagnosticar essa DTC. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que essa DTC está dizendo. E essa é muito clara, é muito específica, é muito simples. Mistura muito pobre no banco 1, certo? Se você não sabe o que é banco 1, banco 2, um resumo bem rápido aqui. Vamos lá. Geralmente, motores 4 cilindros, eu vou ter apenas um banco, tá? Motores mais simples, né? O que é? Eu vou ter aqui, por exemplo, o escapamento e eu vou ter uma sonda lendo os 4 cilindros, tá? Aí eu tenho apenas um banco. Agora, tem motores, por exemplo, V6 ou V8, que eu vou ter 2 escapamentos, né? Aí eles vão se unir lá na frente, mas eu vou ter uma sonda aqui, ó, em cada lado. Então eu tenho uma sonda aqui no banco 1 e eu tenho uma sonda no banco 2. Kevin, qual que é o banco 1, qual que é o banco 2? Banco 1 é o lado do motor que está o cilindro 1, beleza? Então, independente se é V6, V8, V10, banco 1 é o que está o cilindro 1. Kevin, existe motores 4 cilindros com 2 bancos? Sim, existem. Daí o banco 1 vai ser o cilindro 1 e 4 e o banco 2 vai ser o cilindro 2 e 3, beleza? Mas geralmente 2 bancos vai ter só em maiores números de cilindro. Mas existem vários carros aí, várias variações que tem 2 bancos. Então, só uma nivelada aqui no conhecimento para você entender isso, porque é muito importante. Quando eu estou falando de DTC, banco 1, você precisa entender o que é o banco 1, senão daqui a pouco tu está trabalhando num V6 e está trabalhando do lado errado do motor, aí não adianta. Beleza, então P0171, deixa eu apagar essas coisas aqui para não nos atrapalhar. P0171, mistura muito pobre, mistura muito pobre. O legal dessa DTC é que o seguinte, geralmente o P0171, mistura muito pobre, não é defeito de combustível. Geralmente o P0171 não é problema de mistura de combustível realmente pobre, como por exemplo uma bomba de combustível fraca ou bicos injetores. E o título dessa DTC justamente te leva a pensar e imaginar isso. Seja sincero comigo agora nesse vídeo. Inclusive comenta aqui embaixo. Se você já pegou ou pegasse essa DTC, mistura muito pobre no banco 1, você não acabaria testando a bomba de combustível? Ou os bicos injetores já meio que de cara? Não tem problema. A DTC está indicando isso, né? Que é uma mistura muito pobre. E sim, em alguns casos pode inclusive ser a bomba de combustível, ou até mesmo bicos injetores, ou até mesmo sonda lambda. Mas na maioria dos casos não é. Na maioria dos casos o P0171, mistura muito pobre, na verdade é entrada de ar falso. É uma válvula de canister trancada aberta, é uma mangueirinha rasgada na admissão, é uma membrana rasgada na admissão, uma mangueira de turbina rasgada na admissão, entre outras coisas. Geralmente é entrada de ar falso. Mas Kevin, como que uma entrada de ar falso gera uma falha de mistura muito pobre? Isso não faz sentido nenhum. E claro, para fazer sentido você tem que entender um pouquinho sobre mistura. Vamos lá. O que acontece? Entre ar e combustível, que é o nosso famoso AF, Air Fuel, entre ar e combustível, você tem que entender que existe uma mistura perfeita entre eles. A gente chama isso de mistura estequiométrica. Não vou entrar nesse assunto aqui. Se você não sabe, dá uma procurada aqui no meu canal.
que deve ter algum vídeo sobre isso já, beleza? Então, eu tenho uma mistura ar-combustível. Quando, eu vou desenhar aqui, ó, uma coisa muito importante. Quando eu tenho aqui, ó, meu motor, eu tenho a minha admissão, tenho a minha borboleta, minhas mangueiras, e aqui eu tenho um sensor MAF, por exemplo, ó. Ficou feio pra caramba esse MAF, peraí. Aqui, sensor MAF. Eu tenho meu sensor MAF. Então, qual é o fluxo lógico de ar entrando nesse motor? Ele entra por aqui, entra no MAF, passa pelo MAF, passa pela TBI e vai para dentro do motor. Esse é o fluxo lógico do MAF. Quando eu tenho MAF, esta leitura de fluxo de ar, que geralmente é em gramas por segundo ou quilo por hora, geralmente, informa diretamente para a central a quantidade de ar que está entrando dentro do motor. A central pega essa informação de quantidade de ar e olha só, lembra aqui do nosso AF? Ó, ela pega a quantidade de ar e aí com a quantidade de ar, ela calcula a quantidade de combustível. Você sabia que o MAF serve para isso? Se você não sabia, gostou dessa sacada, já deixa o like aqui no vídeo, pô. Deixa o like no vídeo, porque ainda tem mais nesse vídeo e no canal para você. Então, a central pega a quantidade de ar, a massa de ar e calcula a quantidade de combustível. É muito importante, eu vou repetir isso umas 2 vezes, porque isso tem que entrar na sua cabeça, porque é a parte mais importante desse vídeo todo. O MAF, ele calcula a quantidade de ar que está entrando no motor. Manda essa informação para a central pega essa quantidade de ar e faz um cálculo para calcular a quantidade de combustível. Então olha só quem é que diz quanto de combustível que tem que ir. É o MAF, basicamente. Claro que tem outros mapas junto, mas o MAF é de suma importância. Então, calculado isso, aí a central calcula, injeta o combustível e foi bom. O que acontece se eu tiver uma entrada de ar falso? Olha só. Vamos dar uma rasgadinha aqui na mangueira e vamos botar um pouquinho de ar entrando por aqui. Ó, um pouquinho de ar entrando. Vou fazer em números aqui para ficar legal para você entender. Vou botar que está entrando 0,3 gramas por segundo de ar falso. Um cortezinho na mangueira aqui. E aí, lá pelo MAF, está entrando 1,7 gramas por segundo. Aí eu te pergunto, quantas gramas por segundo está entrando ao total no motor? Está entrando 0,3 gramas pela entrada de ar falso, mais 1,7 gramas pelo MAF. Então, ao todo, eu tenho 2 gramas por segundo. Então, o motor está recebendo 2 gramas por segundo. Quantas gramas a central acha que o motor está recebendo? 1,7. Então, a central vai calcular a quantidade de combustível baseado nessa informação. E aí é óbvio que vai faltar combustível. Aí é onde a gente cai lá na nossa DTC. P0171, mistura muito pobre. Então, geralmente, uma mistura muito pobre é entrada de ar falso. Válvula de canister, mangueiras em geral rasgada, o próprio MAF é raro, mas às vezes ele apresenta também uma leitura errônea. Então, mistura pobre, o que você tem que fazer? Vamos lá. Eu vou te dar o passo a passo aqui agora. Você tem que entrar com o scanner. E a coisa mais importante que você tem que fazer é você fazer um VRAP. O que é VRAP? Volta rápida com análise de parâmetros. No VRAP você vai botar os seguintes parâmetros: MAP, MAF, sonda 1, sonda 2. Se tiver, vai botar turbina. Se tiver, você vai botar pressão de combustível, de alta e de baixo. Quanto mais informação, melhor. Beleza. Você tendo o MAP,
MAF, sonda 1, sonda 2, turbina, pressão de combustível e ajuste curto e longo prazo, você vai ter 100% de certeza se o problema é bomba de combustível ou se o problema é entrada de ar falso. Como? Muito simples. Se o problema for entrada de ar falso, a mistura só vai ficar pobre na marcha lenta. Por quê? Porque na marcha lenta eu tenho pouquíssimo ar entrando no motor. Então qualquer entradinha de ar falso a mais já vai gerar essa discrepância. Já quando eu estou andando com o veículo fazendo VRAP, dependendo do tamanho do motor, o MAF chega a 60 gramas por segundo. Aí está entrando 0,3 falso, não faz diferença nenhuma. É 0,3 grama em 60 gramas. Já na marcha lenta é 0,3 em 1,7, em 2, em 3. Então dá uma discrepância muito grande. Então você fazendo o VRAP do MAP e do MAF, você já vai conseguir também saber se o MAF e o MAP está marcando certo. Aí você faz VRAP na sonda 1, sonda 2, para testar justamente a bomba de combustível. Tendo o parâmetro ou não da bomba de combustível, a lógica é muito simples. Se o problema for bomba de combustível, a bomba vai estar ruim tanto na marcha lenta quanto na alta. Então você vai observar a resposta da sonda lambda, fazendo o VRAP e gerando carga no motor, você vai ver, ó, quando eu gerei carga no motor, a sonda lambda enriqueceu ou a sonda lambda empobreceu? Se a sonda lambda empobreceu, é porque você tem realmente um problema de bomba, possivelmente. Agora, se a sonda lambda enriqueceu, muito provavelmente você não tem problema de sonda. Você tem um problema de entrada de ar falso. Por quê? Porque como que a bomba vai estar ruim só na marcha lenta? Não faz sentido. Se ela está tão ruim a ponto de estar ruim na marcha lenta, ela vai ter que estar ruim na alta também. Então isso é muito importante, entender essa ligação dos parâmetros, entender como os parâmetros estão entrelaçados, como que o MAP influencia na sonda, como que a sonda influencia no MAP, como que a turbina influencia no MAP e no MAF, como que a bomba influencia na sonda, como que a sonda influencia na bomba e tudo mais, porque todos esses parâmetros estão fielmente entrelaçados. Beleza? Agora aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo qual é o parâmetro lá no scanner que você tem a maior dificuldade em interpretar. Qual é o parâmetro que você tem maior dificuldade, que você gostaria muito de aprender? Em 2026 a gente está com uma rotina de vídeos bem extensa e talvez o seu comentário vai se tornar um vídeo novo aqui no nosso canal. Então, para agora o vídeo, comenta e aí depois você dá sequência aqui no vídeo. Eu vou estar aqui do mesmo jeito, não tem problema nenhum, vou estar aqui te esperando para você dar o play de novo e nós continuarmos. Então, você vai pegar essa falha P0171 e você vai observar ajuste curto e longo prazo, porque se eles estiverem alterados, é sinal que realmente você tem uma mistura alterada, seja por entrada de ar falso ou por uma bomba ruim. E aí como é que você vai saber se é entrada de ar falso ou bomba ruim? Andando com o carro, gerando VRAP, e aí você vai observar as sondas, como eu falei, em carga para você, tá? O maior diagnóstico não é aquele que você consegue saber o que está ruim. Geralmente, no diagnóstico mais fácil e facilitado, você vai eliminar aquilo que está bom. Kevin, como assim? Olha só como é que funciona um diagnóstico simplificado. Porque eu não gosto de complicar as coisas. Então, para que serve o VRAP? O VRAP ele serve para tu fazer uma volta rápida. E nessa volta rápida, tu anda com o carro e já vê, ó, o MAP tá bom. O MAP eu tenho certeza que não tem problema, mesmo que tenha DTC nele. Com o VRAP leva de 3 a 4 minutos para tu fazer isso, rápido. Na volta rápida tu já testa o MAF, já testa a sonda 2, já testa pressão de combustível, já testa a turbina. Aí tu, numa volta de 10 minutos com o carro, 12, 15, dependendo do trânsito da sua cidade, você já chega na oficina sabendo, não tem problema de MAP, não tem problema de MAF, não tem problema de bomba de combustível, não tem problema de turbina, então sobram pouquíssimas coisas para tu testar. Isso quando você não já chega com o diagnóstico formado. Por quê? Porque se não tem problema de bomba, não tem problema de turbina, não tem problema de sonda, de MAP, de MAF, nessa DTC, com certeza o problema é a entrada de ar falso. Entendeu? Isso é lógica de diagnóstico. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo,
um link para o nosso curso de Técnicas de Diagnóstico Pro. Um treinamento onde eu ensino somente análise de parâmetros pelo scanner e esse entrelaçamento de dados, esse entrelaçamento de parâmetros que faz com que tu acelere muito os teus diagnósticos, caso você ainda não conheça sobre parâmetros. Se você já conhece como fazer tudo isso que eu te falei aqui agora com muita precisão, esse curso não é para você, daí eu não te aconselho a você entrar porque não vai fazer muito sentido para você. Mas se algum desses parâmetros hoje você não consegue interpretar, pode valer muito a pena para você. Então, um grande abraço e com certeza, entrando no treinamento ou não, eu te vejo aqui no nosso canal do YouTube. Por isso, é importante que você se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e tamo junto até o próximo vídeo.